Jornal do Meio-Dia. Você sempre bem informado. Estamos de volta, 12h31 aqui pela Rádio Life FM. Estamos ao vivo pelo rádio, pelo 107,9, também ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook, onde quer que você esteja curtindo a nossa programação. Muito obrigado pela sintonia, muito obrigado pela audiência. No primeiro bloco do Jornal do Meio-Dia, nós falamos sobre a tarifa social, muita gente que tem direito a um desconto na conta de energia. E agora o nosso assunto é turismo. Ontem, você que acompanhou aqui o Jornal do Meio-Dia, nós falamos sobre a retomada dos setores de festas e eventos. Depois do auge da pandemia, todo mundo teve que parar, foram os primeiros que tiveram as atividades que tiveram sendo obrigados a parar e estão retomando aos poucos. E hoje nós vamos falar de um outro setor que também foi muito afetado, que é o turismo. As restrições econômicas adotadas pelos estados e municípios no auge da pandemia da Covid-19 fez o mercado de turismo despencar nos últimos 2 anos. E responsável por 1 a cada 10 postos de trabalho no mundo, o mercado de turismo viveu uma crise sem precedentes. Ainda estamos numa pandemia que requer cuidados, mas com o avanço da vacinação, nós temos uma grande aposta para a retomada do turismo agora nesse ano, que aos poucos vai se encaixando de novo aí no mercado. E para falar sobre como está o mercado de turismo aqui aqui em Adamantina e região, o nosso convidado de hoje é o empresário José Antônio da Costa, que é sócio proprietário da Alltime Viagens e Turismo. Muito obrigado, José Antônio, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia, viu? Obrigado, Rogério, muito obrigado. Hein, Marcos, faz um favor, diminui só um pouquinho aqui para mim, isso, porque está muito alto e aí está me atrapalhando. A Alltime, ela está no mercado já há mais de 20 anos, né? Quer dizer, vocês têm muita tradição e nunca vocês tiveram, né, uma experiência de uma crise como essa da pandemia. Quer dizer, todo mundo, o mercado mundial viveu isso. Como é que foram esses momentos aí de pandemia? Como é que vocês conseguiram sobreviver, né? Vamos dizer assim. Então, de fato, nós fundamos a agência em 2001, tá? A agência já tem bastante tempo de casa. E, assim, passamos as dificuldades iniciais de qualquer empresa e no decorrer da nossa jornada fomos conquistando nosso espaço, conquistando nossos clientes, até chegar no período da pandemia, que foi agora 2019, que se falava em pandemia. Então, a pandemia ela afetou demais o nosso mercado, demais mesmo, né? Fecharam-se hotéis, aeroportos, fronteiras, praticamente tudo parou. E nós precisamos tomar, na ocasião, algumas decisões para a gente sobreviver, né? Algumas decisões, infelizmente, houve reforma no quadro de funcionários, houve decisões de até mesmo corte de vendas internacionais, uma decisão que nós tomamos certeira, graças a Deus. Porque principalmente essa questão internacional, que tem a ver com os outros países, todo mundo também parou e não dava para saber como é que estava a situação em cada país, porque cada país era de um jeito, né? Sim, inclusive tínhamos vendas feitas já, né, no decorrer antes da pandemia, que estava para acontecer, e fechou fronteira, fechou hotéis, aeroportos, e infelizmente nós precisamos, né, em conjunto com os nossos clientes, tomar decisões, ajustar, alterar voos e mas houve muita dificuldade mesmo. E teve muita remarcação também, né? Muita gente já tinha os pacotes já pré-definidos e aí com toda a pandemia tiveram que desistir da viagem, né? Esse período do início da pandemia, em 2021, nós praticamente trabalhamos o ano todo, inclusive os comércios estavam fechados, não podia abrir a porta para atendimento. Nós trabalhamos para essas remarcações. Então, o nosso período de um ano praticamente foi trabalho dobrado para remarcar ou deixar créditos para clientes e coisas desse tipo assim. E você vem notando que a partir agora de 2022 a situação está melhorando, as pessoas voltando a querer viajar, porque viajar é um gosto comum do brasileiro, né? Todo mundo sonha em guardar dinheiro para poder viajar, né? Como é que está esse aquecimento do mercado agora em 2022? Olha, o aquecimento, graças a Deus, ele vem gradativamente melhorando bastante. Quando o governo meio que liberou os hotéis em outubro, né, do ano passado,
Inclusive, outubro foi um ano muito bom de venda, porque as pessoas estavam todas querendo sair, como houve a liberação. Então, graças a Deus, houve um boom nas vendas, depois meio normalizou, e agora, gradativamente, vem ganhando seu espaço, mas ainda está um pouquinho longe do que era, né, em 2019. Mas, graças a Deus, tem melhorado e muito. E você tem uma perspectiva, pela experiência que você tem no mercado, de quando o setor de turismo vai voltar a ter aquela força como ele tinha antes? Quando será que a gente vai conseguir retomar tudo isso? Olha, as pessoas já estão, assim, se sentindo mais confortável em viajar, mas ainda tem muitas pessoas que às vezes por orientação de familiares, muitas pessoas ainda não estão confortáveis. Eu acredito ainda que é duro de falar, mas acredito que vai demorar um pouquinho ainda para normalizar bastante. Mas graças a Deus as pessoas estão se aderindo bastante à viagem, aumentando bastante se comparando ao período da pandemia. A gente está falando com o José Antônio da Costa, que é o sócio proprietário da Alltime Viagens e Turismo daqui de Diamantina e que trabalha regionalmente, levando aí as pessoas que desejam conhecer vários lugares do Brasil e do mundo também. Eu li uma notícia falando que o perfil do turista mudou, né? Antigamente eles tinham um perfil, hoje, por exemplo, eles estão escolhendo mais locais diferentes. Por exemplo, aqui eles optam mais pelo ecoturismo, viagem de experiência, ou seja, não aqueles tradicionais locais, porque tem muita gente. Ecoturismo é uma coisa mais reservada, lugar mais reservado. Você tem percebido essa mudança aqui ou aqui está diferente? Na nossa região aqui, ainda o que se mais vende não é o ecoturismo, tá? O pessoal gosta muito de praia, de repente, eu acredito pelo nosso clima, nossa região, então as pessoas optam ainda mais para praias, tá? O ecoturismo vende, mas não tão quanto os lugares de praias. Mas você vem percebendo essa mudança das pessoas que querem, por exemplo, mudar um pouquinho o itinerário devido a essa questão ainda da Covid? O itinerário, eu acredito, as pessoas mudaram um pouco, mas assim, não a ponto de considerar bastante, né? Vamos falar, antes tinha um percentual muito pequeno que fazia o ecoturismo, hoje melhorou, né? Mas ainda o índice de venda maior é praias. E desses destinos aí de praia, quais são os mais procurados? Onde é que o pessoal mais vai, mais gosta de ir? Qual é o lugar assim top para viajar, ainda que você é o seu carro-chefe? Olha, o Nordeste ainda é o lugar mais procurado, né, pelo pessoal da nossa região. Talvez pela facilidade e praticidade que nós temos aeroportos aqui na região, Prudente, Araçatuba, Rio Preto, Marília. Então, que dá uma conexão interessante para o Nordeste, né? Fica mais fácil de chegar, né? Fica mais fácil, então dão melhores conexões. Então o Nordeste é muito procurado aqui. E desses lugares do Nordeste, quais são assim os locais que o pessoal mais vai? O lugar mais que vende é o padrão, né? O Maceió, Fortaleza, Natal e, né, esses lugares que são mais às vezes Maragogi, Porto de Galinhas, são os destinos mais procurados aí pelos. E são lugares belíssimos, região. Né? Lindo, né? Não é chamado do Caribe brasileiro, né? Aquele lado lá, não é? Águas quentes, né? Águas cristalinas, lugar maravilhoso. Que legal. E a incerteza sobre essa questão do turismo internacional, né? Porque você também faz esse trabalho, mas agora, quer dizer, agora eu acho que ainda está mais fácil do que antes, né? Como é que você lida aí quando algum cliente quer fazer alguma viagem internacional? Está mais fácil agora? Na verdade os países já estão mais flexíveis em relação à pandemia, né? Nós havíamos no início da pandemia cortado as vendas internacionais, até mesmo porque a gente sabia que muitas coisas, as leis internacionais são diferentes das nossas leis, então para evitar problemas, né, nós cortamos na ocasião. Hoje nós já normalizamos as vendas, né, e a gente só mantém assim bem atualizado em relação às restrições de cada país. Então o cliente procurando a gente, ele vai estar amparado em relação a esse apoio. José Antônio, quando a gente fala em viagens, principalmente com relação a agências de viagem, hoje em dia o perfil das pessoas é procurar desconto na internet, procurar passagens, procurar locais, mas muitas pessoas acabam relatando que depois tem muito problema porque às vezes foi um local que não era um local ideal, a pessoa vendeu algo que depois não cumpriu. Então é importante sempre a pessoa ter o apoio de um agente de viagem, principalmente nessas viagens onde ela não sabe
o local, não conhece nada, não é? Na verdade, assim, uma agência credenciada, ela tem os agentes que são preparados para oferecer para o cliente o melhor destino, época de se viajar, então eles estão preparados para isso, né? E você comprando uma agência física, qualquer eventualidade que possa acontecer, por exemplo, uma alteração de voo, qualquer coisa nesse sentido, ou mesmo um hotel precisou fazer uma reforma, precisou ser remanejado para outro, então a agência vai estar preparada, né? E vai dar o total suporte para essas alterações, ou mesmo se o cliente precisar fazer uma alteração por um problema de saúde, não vou precisar viajar, né? Então, a agência física, ela dá esse suporte e apoio para o cliente em relação a eventuais problemas, né? Exatamente. Porque quando a gente quer viajar, a gente quer paz, quer tranquilidade, né? E aí, a gente precisa ter esse apoio, esse respaldo aí, porque aquele momento lá tem que ser de descanso, né? Sim, a viagem, ela tem que ser proporcionar ao cliente o lazer, ele precisa estar em paz, né? E ter certeza que tudo vai correr da melhor forma, né? E para vocês agora, então, no seu setor, você está bastante otimista e principalmente a venda de pacotes está a todo vapor? Sim, muito otimista. Gradativamente já conseguimos já reconquistar aí o aumento de vendas. Muito otimista mesmo. Acredito que mais aí uns 6 meses, se Deus quiser, a gente já vai estar aí no mesmo ritmo que era, né? Que bom. Eu estava pesquisando aqui, a gente tem apenas 2 datas em 2022 agora, que tem um feriadinho aí para o pessoal poder ter uma folguinha, né? Que é o Corpus Christi, agora, já é por esses dias agora, né? 16 de junho. E também a Proclamação da República, dia 15 de novembro. Dá tempo ainda do pessoal se planejar, fazer uma viagem? Como é que está aí a sua expectativa com relação a isso? Dá, sempre dá, né? Na verdade, em relação ao Corpus Christi, já está bem próximo, bem em cima. Então, o que acontece no turismo? As viagens que você compra muito em cima da hora, ela normalmente tem um valor mais elevado, né? E elas não são muito atrativas. E existe também a possibilidade de não conseguir mais totais disponibilidades nos hotéis. Então, tem menos opções, né, quando se compra em cima da hora. Já para novembro está tranquilo, dá para comprar e tem muitas opções. E a dica que eu dou é que sempre a pessoa se programe e compre com bastante antecedência. Compra com antecedência, você tem mais opções de hotéis livres e as tarifas são muito atrativas. E com relação a esse tempo, você recomenda quanto tempo comprar antes para poder ter um desconto e ficar mais tranquilo, até para pagar, né? Sim, 6 meses é um período ideal, de 6 meses até praticamente 1 ano. As tarifas, elas não são liberadas com muito, né, lá na frente. Aí até acho que o máximo 1 ano a gente consegue as tarifas. Se a pessoa falar, quer programar para daqui 1 ano e meio, a gente não vai ter as tarifas ainda. Mas o ideal é a pessoa se programar com pelo menos 6 meses de antecedência. 6 meses é um tempo muito bom. E vamos falar então sobre a Alltime Viagem de Turismo, que fica aqui no centro de Adamantina, né? Falar um pouquinho da empresa, quem está lá para poder recepcionar os clientes que chegarem lá. Vamos falar um pouquinho da empresa então. Sim, nosso quadro de funcionários tem a Elaine, né, que está com a gente desde quando nós fundamos, desde 2001. A Ládia, né, que é minha esposa. E hoje contamos com uma funcionária que contratamos já no período da retomada, que é a Marcela, que já está apta a atender todo mundo. Então, a Alltime Viagem de Turismo fica na rua Joaquim Nabuco, número 150, aqui no centro. Fica próximo da onde o pessoal se localizar? Para quem vem entrando em Adamantina, entrou no Trevo do Cristo, passou pelo Pontilhão, em direção ao centro. Do Pontilhão fica 150 metros em direção ao centro. Joaquim Nabuco 150, ali perto da Autoelétrica do Magoste, naquela região ali. Da Anhanguera, né? Do Senai. Isso, exatamente. Exatamente, do Senai, bem pertinho. Exatamente, bem próximo, quase em frente. E vamos deixar o telefone então, para quem quiser saber sobre pacotes, se preparar aí para viagens, porque o setor está super aquecido, gente. Telefone 18 3521 3970, 18 3521 4201 e o 99606 0685. Olha, muito obrigado, viu, Zé Antônio? Fico muito feliz com a sua participação aqui. Foi um prazer conhecê-lo. O trabalho de vocês é bastante importante e a gente fica aqui sempre à disposição quando vocês precisarem novamente falar sobre esse setor aí que está em franco crescimento novamente depois da pandemia, viu?
Tenho certeza que muita gente ficou bastante feliz em saber dessa retomada. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Rogério. Um abraço a todos, uma boa tarde aí a todos os ouvintes da Rádio Life. Muito obrigado. Obrigado. Falamos então sobre a retomada do turismo agora em 2022. Ainda bem que os setores estão voltando, a economia está se normalizando. Por isso, vamos continuar se cuidando, gente. Agora, deixa eu ver o horário aqui.